Antes de começarmos a mensagem, eu quero cumprimentar o irmão que está acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, nosso irmão Van Clay. Deus abençoe o irmão Van Clay, está mandando algumas mensagens, dizendo que está acompanhando lá do Rio de Janeiro o culto, né, o filho da nossa irmã Helena. Ele disse assim para Isaac aí, ó, já vi minha mãe daqui, viu? Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Van Clay, que Deus em Cristo te abençoe, queridos. Mas, meus irmãos, por que eu pedi para cantar essa canção na introdução dessa mensagem? Tem como tirar um pouco o eco? Por que eu solicitei cantar essa canção? Porque o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele inicia exatamente com essa expressão dita pelo apóstolo Paulo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora... Porque aquilo que a lei fora indica paz, que fora incapaz de fazer por estar enfraquecida. E ela estava enfraquecida pela carne. Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta para o pecado. E aí o que é que me chama a atenção, meus irmãos? Esse ainda não é o texto que nós iremos trabalhar, mas ele inicia todo o contexto da onde a gente vai chegar. É que nós estávamos em uma condição extremamente desfavorável. Pensando nessa mensagem, a propósito, nós já passamos por esse texto há alguns meses atrás, e hoje Deus nos traz mais uma vez para esse texto. Eu paro e penso em muitas situações em nossas vidas que nós estávamos desqualificados, que nós estávamos desprezados, que nós estávamos esquecidos, mas de alguma forma nós passamos a ser reconhecidos e exaltados diante da sociedade. Talvez alguém que se esforçou muito em seu trabalho secular, e mesmo se esforçando, essa pessoa era humilhada, mesmo se esforçando, essa pessoa não era reconhecida, mas em algum momento o seu superior olha para você, reconhece o seu trabalho e te promove, te coloca em um local, te coloca em uma posição de honra, uma posição de responsabilidade. Mas quando nós nos debruçamos sobre o texto de Romanos, nós entendemos que nós também fomos exaltados, mas não pela nossa competência. Nós também fomos colocados em um lugar de honra, mas não por algo que nós tenhamos feito, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor, pelo cuidado. E o texto que acabamos de ler nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus nos justifica, Deus nos tira de uma condição condenatória e nos eleva a uma condição de absolvidos. E ainda que haja alguém que nos aponte, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu quero convidar você a pular alguns versículos ainda no capítulo 8 e lermos juntos o que nos diz aqui a partir do verso 12 até o verso 17. Romanos, capítulo 8, do verso 12 até o verso 17, que nos diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem de acordo com o Espírito, e fizerem morrer os atos
do vosso corpo vocês irão viver. Porque todos os que são seguidos, ou melhor, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravos, para novamente temerem, mas receberam um espírito que vos torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, ele testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, então nós somos também herdeiros. E se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também nós venhamos a participar da sua glória. Amém? Meus irmãos, tendo em vista esse texto que nós lemos, a gente percebe que Deus nos tirou de uma condição de escravos e nos colocou numa condição de herdeiros. Em outro momento nós éramos escravos, mas hoje, após a morte e a ressurreição de Cristo, após o derramamento da graça do Senhor sobre a vida daqueles que Ele tem abençoado, Deus nos tornou herdeiros do seu reino. Nos versículos anteriores ao texto que nós lemos, aqui aproximadamente os 11 primeiros versículos, o apóstolo Paulo apresentou a justificação que foi decretada por Deus a todos aqueles que recebem Cristo como Senhor, a todos aqueles que recebem Cristo como Salvador de suas vidas, como Mestre, como Criador. E esse texto, meus irmãos, ele também vai nos falar do processo de transformação que nós vivemos, porque temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós que somos extremamente corruptíveis, vivemos um processo de santificação. Entenda que santificação não é perfeição, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos intensamente um processo de santificação. Na última quarta-feira, nós estávamos na casa do nosso irmão Severo e da nossa irmã Vera, e a palavra que foi pregada ali foi exatamente uma palavra ética, voltada à questão ética. E ali foi feita uma pergunta. Olha só como é que Deus nos coloca em situações, irmão Ari. Ali foi feita uma pergunta. Quantas vezes nós vamos na venda do vizinho, compramos e recebemos ali um troco a mais, e muitas pessoas acabam não devolvendo. Eu recebi uma compra hoje que eu fiz pelo Mercado Livre. O produto que veio, quase 100% acima do valor que eu tinha comprado. Olha como é que nós somos tentados. De imediato eu entrei em contato com o vendedor e mandei uma mensagem. Vocês estão cientes disso? Vocês me enviaram um produto por acidente, foi uma falta de atenção por parte de vocês, porque o produto que eu comprei com vocês, a nota fiscal corresponde a R$70. O produto que vocês me enviaram equivale a 150. Entende, meus irmãos, que nós precisamos viver um processo de santificação contínua? Eu tenho falado muito aqui na igreja sobre atitudes. O avivamento é resultado de atitudes, a alegria é resultado de atitudes, o crescimento é resultado de atitudes, a nossa santificação é resultado de atitudes. Nós precisamos viver as circunstâncias e compreender até onde nós devemos ir e as atitudes à luz das Escrituras que nós devemos tomar. Nos versículos 12 ao verso 17, que foram os versículos exatos, o que a gente acabou de ler, Paulo, ele faz mais um encorajamento aqui à igreja de Roma, meus irmãos, para que ela pudesse se santificar, para que ela pudesse viver num processo de mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento, ela também tivesse a capacidade de mudar o seu caráter.
Tendo em vista, meus irmãos, a benevolência de Deus para com eles. Deus foi tão bom conosco, nós precisamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir diante das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele disse à igreja de Roma que o Espírito Santo havia libertado aquelas pessoas da escravidão do pecado. E não só os libertou da escravidão do pecado, mas os tornou filhos de Deus. Percebe esse processo de promoção? Nós éramos desprezados e estávamos numa condição completamente negativa, e pela graça, pela misericórdia, nós somos removidos dessa condição de escravos e colocados na condição de filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros da sua glória. Como filhos de Deus, meus irmãos, nós, como cristãos, precisamos anular os desejos da nossa natureza pecaminosa. Precisamos anular aquilo que a nossa carne, aquilo que as nossas intenções, aquilo que a nossa inclinação pede, e que muitas vezes nós entendemos que são atitudes equivocadas. Paulo então apresenta à igreja de Roma 3 verdades a respeito daqueles que são justificados pela fé em Cristo. Daqueles que são alcançados por Jesus Cristo e que são removidos de uma condição de escravos do pecado e são colocados numa condição de filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, que irão receber a herança do Senhor. A primeira verdade, meus irmãos, é que nós, como ex-escravos e hoje filhos de Deus, não podemos obedecer à natureza. E que natureza é essa, pastor? A nossa natureza humana. A nossa natureza pecaminosa. Mas nós precisamos obedecer ao Espírito Santo de Deus. A nossa natureza vai dizer sim, enquanto o Espírito Santo nos diz não. Sabe aquela ilustração que a gente vê muito em desenho animado, né? O anjozinho falando no ouvido enquanto o diabo está falando no outro. É a briga, é a luta, é a batalha que nós como cristãos vivemos todos os dias. E o que é que nós precisamos alimentar? Nós precisamos alimentar o Espírito. Cadê a irmã Célia e a irmã Thaís? Lá vem as ilustrações, minhas irmãs. Eu já usei essa ilustração várias vezes. Lembra do cachorro no quintal? 2 cachorros no quintal, da mesma raça, do mesmo tamanho, da mesma idade, de cores diferentes, só para você saber quem é quem. Um você alimenta durante uma semana, o outro você não alimenta. E quando você solta os 2 no quintal, os 2 vão brigar. E com certeza, aquele que vai ganhar a batalha, que vai ganhar a briga, é aquele cachorro que você alimentou. É por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito esteja forte e ele tenha poder para neutralizar a nossa carne. E tenha poder para neutralizar as influências da natureza humana que nós temos dentro de nós, que faz parte do nosso ser. Verso 12 e o verso 13, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, vocês fizerem aquilo, né, que o Espírito mandar vocês fizerem, e vocês fizerem morrer as obras do seu corpo, né, se vocês obedecerem à voz do Espírito, vocês vão viver. Hoje em dia, meus irmãos, há uma onda de novidades, que elas não se opõem tão somente à questão da religião, mas também se opõem à própria ciência. Eu até comentei sobre esse tema
no penúltimo encontro dos casais, do projeto piloto que nós estamos fazendo aqui na igreja, com alguns casais, sobre a ideia da expressão binária. 0 ou 1. E está na moda essa expressão, né? Utilizada para expressar diversidade, o ser não binário. Mas o grande problema é que, quando nós usamos essa expressão dentro da sua etimologia, ela faz todo sentido. Essa expressão nasce dentro do ambiente eletrônico, dentro do ambiente tecnológico, aonde a programação ela é baseada exatamente nesses dois algarismos. Mas quando nós trazemos isso para a teologia, quando nós trazemos isso para a filosofia, quando trazemos isso para a sociologia, isso não faz muito sentido. Principalmente dentro da teologia. Porque Deus se opõe a isso. Com Deus ou é 0 ou é 1. Com Deus ou é sim ou é não. E essa expressão, meus irmãos, se tomarmos ela como base, nós entendemos que Paulo estava apresentando para aquela igreja não possibilidades para que ela pudesse tomar vários caminhos, não. Mas Paulo apresenta para essa igreja apenas 2 possibilidades. Deus, ele é binário, ou é sim ou é não. Jesus, em meio ao seu sermão, ele vai dizer que existem várias portas, né? Ou não? Ou só existem 2, a larga e a estreita. Somente 2. Paulo estava, meus irmãos, apresentando aqui para aquela igreja somente 2 possibilidades. E a possibilidade era continuar servindo ao pecado ou passar a servir a Deus. Sendo que continuar servindo ao pecado, ela ainda estaria na classe de escravos do pecado. E passar a servir a Deus, mesmo que imperfeitos, mesmo que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tentativas de acerto, confiando, colocando todas as suas forças, todas as suas necessidades, todas as suas ânsias, todas as suas demandas aos pés do Senhor Jesus, tornar-se filho de Deus. Isso me fez lembrar de um seriado de TV que eu assistia quando era criança. Isso tem muito tempo não, viu, irmãos? Lá na década de 80. Era um seriado de TV chamado O Elo Perdido. Os irmãos fizeram assim, o pastor foi buscar essa lá no fundo do poço. O que é que consistia esse seriado? Era bem pequenininho, tá? Eu lembro de pouca coisa do seriado. Era bem pequeno. Mas eu me lembro que havia uma família que havia viajado no tempo e ela se encontrava em um local onde havia ali muitos dinossauros. E de vez em quando aparecia um tiranossauro rex que tentava devorar aquelas pessoas e eles fugiam e entravam dentro de uma caverna. E eles se escondiam dentro de uma caverna, eles se protegiam dentro de uma caverna, porque se eles saíssem, eles eram devorados por aquele dinossauro. Assim somos nós com o pecado, meus irmãos. Nós não temos força para vencer o pecado não, tá? E nem desafio ninguém a tentar vencer o pecado, porque nós não conseguimos. Mas quando nós nos escondemos em Cristo, que é exatamente aquela caverna que nos protege, é onde nós alcançamos a misericórdia de Deus. Porque se nós tentarmos vencê-los, nós seremos devorados. Se tentarmos confrontá-lo, nós seremos destruídos. Mas em Cristo nós encontramos proteção.
Em Cristo nós encontramos abrigo. E então Paulo apresenta duas possibilidades: continuarmos servindo ao pecado como escravos do mesmo, ou vivermos a morte espiritual como consequência, ou sermos fortalecidos pelo Espírito Santo, para que as obras da carne possam morrer. Em muitos outros momentos, meus irmãos, nas Escrituras, a palavra nos apresenta somente duas possibilidades. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, o apóstolo nos diz assim: não amem este mundo, nem o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho por nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. E este mundo passa. E com ele, tudo aquilo que as pessoas desejam. Mas quem faz a vontade que agrada a Deus, esse sim, vive para sempre. Percebe, meus irmãos, que o apóstolo João também nos apresenta duas possibilidades? Ou você continua vivendo como escravo do pecado, ou você se aproxima de Deus e é colocado na condição de filho do mesmo. O próprio João vai dizer lá no capítulo 1 do seu evangelho, que todo aquele que crê em Deus torna-se filho de Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto recebeu Jesus como Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A segunda verdade, meus irmãos, é que você já não é um escravo do pecado. A partir do momento em que você reconhece Cristo como Salvador, você se torna um filho de Deus. Verso 14 e o verso 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos Abba, Pai. Essa expressão é maravilhosa. É como se o judeu estivesse olhando para Deus e dizendo assim: paizinho, painho, no baianês, né? Papai. É você se aproximar de Deus com intimidade. Essa é a nossa condição. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo em que Cristo morreu na cruz, para que nós pudéssemos sair dessa condição perversa para uma condição maravilhosa na presença de Deus. Paulo, então, meus irmãos, expressa aqui uma total convicção de que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi eficaz. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário resolveu o nosso problema. O trabalho não foi deixado pela metade. Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Pai, a missão que o Senhor me deu, ela foi executada. O objetivo foi alcançado. É como você estar trabalhando ali imensamente, você está abarrotado de trabalho, e você executar a sua atividade e dizer: alcancei o meu objetivo, cheguei ao final de tudo, resolvi o problema. Cristo resolveu o nosso problema. Como uma criança, meus irmãos, na cozinha,
que a sua mãe observa fazer o bolo, ensina a ela colocar todos os ingredientes, e no final a filha diz assim: mãe, já está pronto. E quando elas vão saborear o bolo, elas percebem que está tudo perfeito. É diferente da mãe que dá aquela desviada de olhar e a filha vai lá e troca o ingrediente. E quando a mãe vai experimentar, está horrível, né? É exatamente assim a obra de Jesus, eficiente, sem falhas. Exatamente como o bolo que foi feito pela filha, sob a observação da mãe. Com total perfeição, alcançando o seu objetivo. Há um ditado popular que diz, meus irmãos, que todos são filhos de Deus, mas não é bem assim. Nós citamos aqui João capítulo 1, verso 11 e verso 12. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus. Os judeus desprezaram Jesus, os judeus crucificaram Jesus, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um grande exemplo, meus irmãos, que ilustra essa mudança de condição que nós vivemos, é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo procura o seu pai e diz para o pai: pai, eu quero a minha herança, eu não aguento mais estar aqui contigo, eu não aguento mais estar aqui com meu irmão, eu quero viver a vida. E ali o pai pega a sua parte da herança, dá para o seu filho e o despede. E o filho vai embora, o filho vive a vida da forma que ele quer, comendo, bebendo, saindo, gastando da forma que lhe dava na telha. Mas em um determinado momento, meus irmãos, a história mudou. O dinheiro acabou, o prestígio foi embora, os amigos o abandonaram, ele não tinha mais o que vestir, ele não tinha mais o que beber, ele não tinha mais o que comer. E quando ele dá por si, ele estava trabalhando em uma pocilga, e ele estava comendo a comida dos porcos. E então ele para e pensa: eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu era filho. Eu tinha onde dormir, eu tinha o que vestir, eu tinha o que comer e eu desprezei. Hoje eu estou exercendo uma função completamente desprezada. Voltarei para a casa do meu pai. Ainda que ele não me aceite como filho, eu me torno um dos seus trabalhadores, ao menos terei o que comer. E o texto nos diz, meus irmãos, que ele retorna para o pai, ele retorna para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos. Isso é um exemplo do nosso processo de conversão. Nós caminhamos em uma direção distante do pai, em uma direção distante de Deus, mas há momentos em nossas vidas em que nós precisamos parar e refletir sobre as nossas ações e sobre a nossa condição, e vivermos um processo de mudança de comportamento, e nos direcionarmos à casa do Pai. E segundo o texto que citamos aqui do filho pródigo, o pai o abraça, o pai o beija, o pai prepara um banho quente para ele, o pai prepara roupas novas para ele, o pai o alimenta e não somente faz isso, mas o recebe como um verdadeiro filho. Deus está de braços abertos para te receber como um verdadeiro filho. Terceiro e último ponto. Como filhos de Deus, você também é um herdeiro. Verso 16 e o verso 17. Pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo confirma conosco, confirma com o nosso Espírito, de que somos seus filhos. E então, sendo seus filhos, nós somos os seus herdeiros.
e, portanto, co-herdeiros de Cristo. E se de fato nós participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Você participa dos sofrimentos de Cristo? Você já sofreu por servir a Deus, por acreditar em Deus? Você já foi alvo de preconceito por ser cristão, por defender a sua fé? Paulo aqui, meus irmãos, aponta a existência de uma sinergia, não no processo de salvação. Não existe sinergia na salvação. O que existe na salvação é tão somente o trabalho do Pai. Mas no nosso processo de santificação existe uma sinergia. Existe um conjunto, um trabalho conjunto entre o nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus, que confirma em nossos corações, diante das nossas ações, de que somos de fato filhos de Deus. Talvez já passou por sua cabeça assim, pastor, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Como é que eu posso ter essa convicção? Paulo está dizendo aqui, o teu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, ele nos traz essa certeza. Sem falar que a própria Escritura diz que todo aquele que serve a Cristo, Deus jamais os lançará fora. E aquele que ouve a palavra de Deus, esse é filho de Deus. Primeira João capítulo 5, verso 12 e o verso 13. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. E essas coisas vos escrevo para que vocês entendam que vocês têm a vida eterna. Meus irmãos, vocês lembram da história da Arca de Noé? Isso é um exemplo muito prático daquilo que acontece no Novo Testamento. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e vai analisar o que aconteceu na Arca de Noé, todos aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Essa arca representa Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna, e você não entrará em condenação. Como salvos em Cristo, meus irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus. Como salvos em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós seremos glorificados assim como Cristo foi glorificado. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que nós éramos escravos do pecado. E Jesus olha para nós com seu olhar de graça, com seu olhar de misericórdia, e nos coloca nessa condição de seus filhos. Paulo ainda dizendo aos romanos, ele vai expressar, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos herdeiros e nós desfrutaremos, meus irmãos, do privilégio da presença do Senhor. Nós precisamos nos afastar do pecado e fazermos sempre a vontade de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo a leitura de um texto que se encontra aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 17 ao verso 24, que assim nos diz:
A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária. Aquela direção desejada pela natureza humana, ela sempre está em confronto com aquilo que o Espírito Santo de fato quer. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática aquilo que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, as discórdias, o ciúme, o excesso de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esse. Repito, como eu disse a vocês antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito Santo, ele produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as suas paixões e os seus desejos e a sua natureza humana. Entenda, meus irmãos, que a nossa salvação, ela provém de Cristo. Mas quando recebemos em nossas vidas, nós precisamos espelhar essa salvação. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir diante das coisas. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que de fato nós sejamos filhos e filhas de Deus. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Eu peço que Deus toque no seu coração nesse momento, para que você venha entender de fato essa mensagem. Em determinado momento, éramos escravos do pecado e hoje nós temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Eu não sei como está a sua condição, pouco me importa, mas eu sei o que é que Cristo pode fazer na sua vida. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, soberano, eterno, nós o louvamos mais uma vez nessa noite e agradecemos pelo Teu amor, pela Tua paz e pela Tua graça. Que esta mensagem, Senhor, que foi pregada nessa noite, ela tenha vindo, Senhor, dos altos céus. E que o Teu Espírito, Senhor, que está no meio de nós nessa noite, Ele possa fazer morada em todos os corações. E Ele possa iluminar para que possam, ó Deus, entender a essência do Teu amor. Amor tal, Senhor, que nos tirou da condição de escravos e nos possibilita, ó Deus, vivermos na condição de herdeiros, de filhos do Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, a nossa condição fraca, a nossa condição pecaminosa, a nossa condição limitada, mas também reconhecemos o Teu poder. Reconhecemos, ó Senhor, a Tua unção. E reconhecemos aquilo
que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Portanto, Pai, em nome de Cristo Jesus, opera em nossos corações nessa noite. Convence-nos, corrige-nos, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida diferente, a darmos ouvido ao Teu Espírito e ocultar, Senhor, todos os dias, a vontade da nossa natureza pecaminosa. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, mas entendemos que o Teu Espírito é quem nos ajuda em todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém.